Porque a gente não tem como, gente, viver em duas vibrações diferentes ao mesmo tempo. A vibração do eu quero ser feliz, eu quero uma coisa melhor para a minha vida, e a vibração do isso aqui tá muito ruim, eu não tô gostando disso aqui é isso aqui é aquilo, isso aqui, entendeu? Não tem como a gente se conectar. Também não tem como a gente negar o que a gente está vivendo. Mas observe que reclamar não é agir. Reclamar não é fazer algo para que isso mude. Reclamar é só fazer algo para piorar a sua situação, o seu clima interno com relação ao que está acontecendo. Então não é fingir que o que você está vivendo é irreal. Não é ignorar os seus desejos de uma coisa melhor. Mas é você se concentrar mais no seu desejo de uma coisa melhor do que na reclamação do que está acontecendo. E isso serve para pessoas, isso serve para a educação dos seus filhos. Isso serve para tudo. Olá, que bom estar aqui com vocês de novo. Hoje a gente vai falar de um tema muito especial. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Carol Cabral, sou terapeuta, educadora infantil, sou especialista em controle emocional. E hoje eu quero conversar especialmente com as mulheres, com as mães também. Assim, esse assunto é um assunto que é de maneira geral, né, para todo mundo importante na vida de homens e mulheres. Porém, a maneira que eu vou abordar aqui é muito trazendo para esse lado da família, né, e da coluna do lar, que nós todas somos, né, nós mulheres. E a gente vai falar sobre reclamação e controle emocional, né? Qual é a relação entre essas duas coisas? O que é que a reclamação traz de descontrole emocional para sua vida e o que é que o descontrole emocional traz para você em forma de reclamação? Então, esse é um assunto que parece assim ser aparentemente muito inocente, né? Muito, posso até dizer assim, talvez pareça ser fútil, sem tanta importância, né? Inocente, a reclamação em si. Mas, gente, reclamação tem um poder de destruir a vida de uma pessoa, de destruir a vida de um lar. E isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso é o que eu vejo acontecer na vida das pessoas, como terapeuta, como mãe, como mulher, e também isso está escrito na palavra. E a gente vai aprofundar mais sobre o poder da palavra e o poder de ter controle emocional e domínio próprio sobre o que você diz, sobre o que você fala, sobre como você abençoa ou amaldiçoa a sua própria vida e a vida da sua família, através das reclamações. Então, eu quero começar assim esse vídeo dizendo, né, lembrando a você, que eu tenho certeza que você sabe, que a palavra da gente tem muito poder. Tem poder de fazer crescer, tem poder para destruir. E a reclamação, embora pareça ser assim uma coisinha muito... É tão comum, né? É tão constante, faz tanta parte da nossa vida, muitas vezes, que a gente subestima o poder de destruição que as reclamações têm na nossa família, na nossa vida. Então, quero lembrar você disso, do poder da nossa palavra, e a partir daí a gente vai, né, desenrolar esse assunto, mostrando exemplos práticos, mostrando o que fazer para vencer a reclamação. Você vai perceber aqui com o exercício que eu vou passar que não é fácil, né? Que reclamar é um vício, é um hábito terrível, e que para você vencer você precisa de controle emocional. E pior, se sem controle emocional, você não para de reclamar. E quando você não para de reclamar, você alimenta esse descontrole emocional. E fica nesse loop, nesse ciclo vicioso, que você não consegue sair se você não se esforçar. É preciso um esforço, né, para sair dessa situação. Então eu quero começar aqui
trazendo algumas passagens da Bíblia, né, para enriquecer a nossa conversa, o nosso assunto, porque, gente, a palavra de Deus, né, a Bíblia, é o que a gente tem, assim, é o livro mais sábio que existe. Eu não conheço nenhum livro mais sábio do que a Bíblia. Muitas pessoas falam, a Bíblia foi recortada, a Bíblia foi transformada. Sim, e isso é verdade, né? Mas, se você tem um relacionamento com a Bíblia e você permitiu que ela entrasse na sua vida e te trouxesse conhecimento, sabedoria, consolo, crescimento, se você vivenciou a Bíblia, não importa o que te digam, você sabe o poder que ela tem. Porque é mesmo que alguém disser para você que maçã é salgada. A pessoa pode elaborar 1000 teorias sobre maçã salgada, ou sobre maçã azeda, ou sobre maçã o que for. Mas se a maçã que você comeu foi a mais doce que existe, esse é o conhecimento que você tem sobre maçã. Assim é o conhecimento sobre a Bíblia, né? Se você vivenciou a sua vivência, a sua experiência com a Bíblia, é o que vai contar para você. Então, como eu tenho assim um apreço, um carinho muito grande por tudo que eu aprendi com a Bíblia, como a Bíblia, as passagens da Bíblia, elas trazem muito conhecimento, muita sabedoria, muitas respostas na minha vida prática. Eu não tenho como fazer uma live e não enriquecer essa live, né? Não enriquecer esse vídeo aqui para vocês com essas passagens. Então vamos lá. Tem uma passagem da Bíblia que fala assim, eu quero começar por ela. Tá em Provérbios, tá, gente? Que é o livro da sabedoria. É o livro do homem mais sábio do mundo, dando conselhos pra gente. A questão é que, como é um livro muito antigo, a gente precisa de um pouquinho de esforço, de dedicação, de busca para poder estar trazendo isso para o nosso dia a dia, tá bom? E esse é o meu objetivo com vocês hoje. Tá escrito assim, ó, em Provérbios 15, tá? As palavras bondosas revigoram a nossa vida. Entretanto, o falar perverso desanima o espírito. A gente pode traduzir isso aqui de uma maneira mais prática, mais simples, como as palavras de consolo, as palavras bondosas, né? As palavras que trazem vida, as palavras que trazem apaziguamento para o seu coração, elas revigoram a nossa vida. Elas revigoram a nossa esperança, elas trazem bem-estar, elas trazem para você uma sensação de que tá tudo bem do jeito que tá. Mesmo que aparentemente não seja, né, do jeito que você gostaria que fosse, você sabe que vai ficar melhor. Você sabe, você tem uma confiança de que as coisas vão melhorar, de que tudo vai caminhar para o seu bem, para a sua alegria, para a sua felicidade no final das contas. Isso, a gente tem essa confiança quando a gente tem confiança no amor que Deus tem por nós, né? Então, as palavras de bondade, as palavras que trazem consolo, isso eu não estou falando de palavra de você falar para outra pessoa, é as palavras que você fala para você mesmo, que você fala para você no seu dia a dia, quando você está dirigindo o carro sozinho, quando você está lavando a sua louça. Se você fala palavras bondosas para você, né, sobre os fatos que estão acontecendo na sua vida, sobre você mesmo, sobre as pessoas da sua vida, isso trazem alegria, trazem conforto, trazem consolo para o seu coração, renovam as suas esperanças. Mas se você passa o seu dia reclamando, que é isso que está dizendo aqui, entretanto, o falar perverso, se você fala o tempo todo reclamando, se queixando, lamuriando, amaldiçoando, né? Amaldiçoar parece uma coisa muito forte, mas sem querer a gente acaba amaldiçoando muitas vezes as pessoas. Quando a gente rotula elas, a gente está amaldiçoando elas a serem aquele rótulo. E isso é muito forte, especialmente quando a gente faz com crianças, tá? Com os nossos filhos. Então, quando você tá com palavras de reclamação o tempo todo no seu dia a dia, você fica desanimado. É aqui que fala, desanima o espírito. Aí, eu gosto sempre de estar pontuando, né? Falando uma palavra da Bíblia e aí trazendo para um exemplo prático que aconteceu na minha vida, por exemplo, né? Ultimamente,
quem me acompanha nos stories sabe, eu tava, né, lá no Instagram. Me siga no Instagram, tem muita coisa, muito insight do dia a dia nos stories, né? E lá eu contei, né, que a gente acabou de se mudar. A gente veio aqui morar na Austrália e o apartamento que a gente veio morar foi um apartamento que não foi escolhido por nós, que a gente teve, né, a bondade de amigos nossos que vieram olhar e tal. Mas esse apartamento acabou que era um apartamento muito úmido e muito escuro. E aqui na Austrália tá chovendo muito, então o mofo subia. As minhas filhas estavam tossindo muito, especialmente a mais nova, ela estava adoecendo direto. E eu sabia que era por causa disso. O apartamento não batia sol nenhuma hora do dia, em quase nenhum cômodo. Nos quartos não batia o sol. E era um apartamento muito ruim, né? Além de tudo, era um apartamento velho, as pessoas, né, no condomínio, não eram pessoas que cuidavam, que eram cuidadosas com o condomínio em si, né, com a área. Então eu estava muito infeliz lá. A luz tinha que ficar acesa o dia inteiro, porque você tá vendo aqui, tá de dia, eu tô tendo que fechar aqui, né, no novo apartamento, fechar aqui a cortina, porque é luz entrando no apartamento o dia todo, graças a Deus. Mas enfim, a gente estava morando nesse apartamento e a gente não estava feliz e estava inclusive afetando a saúde de nossas filhas. Eu tinha duas opções, eu podia passar, e eu passava o dia inteiro dentro do apartamento. Então eu podia passar o dia inteiro reclamando, me queixando, amaldiçoando o apartamento. Amaldiçoando em que sentido? Falando, esse apartamento né, isso, o apartamento é... E aí falando um monte de coisa ruim. Ou eu podia me firmar em uma palavra de Deus, e essa eu quero que você guarde para você, que é a que fala que descansa a minha alma no Senhor, porque Ele fez para ti maravilhas. É você se lembrar das coisas boas que Deus já fez na sua vida e acalmar seu coração, porque você sabe que não foi a última vez, a última maravilha que Ele fez não foi a última. Tem muitas maravilhas ainda vindo, e quanto mais você confia, mais maravilhas acontecem. Então, toda vez que eu me sentia assim, queixosa, né, lamentando a situação que a gente estava, eu mudava. Eu, ao invés de ficar reclamando, eu só abria a boca para falar coisa boa. Eu só abria a boca para falar de que a gente ia conseguir ir para um apartamento melhor, de que Deus já estava preparando um lugar melhor para a gente, de que eu tinha certeza que aquilo dali era temporário, de que eu era muito grata por aquilo ter sido o primeiro lar da gente quando a gente chegou na Austrália, de ser grata porque abrigou a nossa família, porque a gente teve aonde dormir. E quando eu não estava me sentindo grata, né, porque você não pode ser falso com Deus, isso é uma blasfêmia, então você não pode ficar fingindo que está sentindo uma coisa que você não está sentindo. Então, quando eu estava realmente muito chateada com a situação, eu colocava o meu coração na esperança de estar num lugar muito melhor. E aí, gente, eu não fiquei fazendo, né, lei da atração, visualização, essas coisas e tudo para poder ter o apartamento. Eu simplesmente procurava, tinha ação, né? Eu procurava todo santo dia. Então não é só você ficar pensando, mas eu só abria a boca para falar coisa boa. Eu só abria a boca para dizer coisas que pudessem me trazer bênção para minha vida, para a vida da minha família. E isso é importante demais. Porque, e tem mais, quando a gente conseguiu o apartamento, a gente conseguiu um apartamento muito melhor do que o que a gente queria, com um preço que é quase nada mais caro do que o outro, e que era um apartamento maravilhoso, melhor do que a gente tinha imaginado, todo reformado, a cozinha zerada, a gente teve que tirar as coisas de dentro do fogão, da máquina de lavar, porque era tudo novo, né? Teve que tirar papel, tirar os plásticos, tirar tudo, era tudo novo. Então, assim, quando a gente foi abençoado com esse novo apartamento e que deu certo, eu saí abençoando o apartamento que eu estava todo, dando graças a Deus por ter morado lá, pelo tempo que eu passei lá, que as pessoas que fossem morar lá fossem muito felizes, que o dono do apartamento fosse muito feliz, agradecendo pela vida dele, pela vida dos vizinhos e tal. Então eu abençoei o lugar em que eu vivi e saí de lá com o coração puro para viver uma coisa ainda melhor. Porque a gente não tem como, gente, viver em duas vibrações diferentes ao mesmo tempo. A vibração do
eu quero ser feliz, eu quero uma coisa melhor para a minha vida, e a vibração do isso aqui tá muito ruim, eu não tô gostando disso aqui é isso aqui é aquilo, isso aqui, entendeu? Não tem como a gente se conectar. Também não tem como a gente negar o que a gente está vivendo. Mas observe que reclamar não é agir. Reclamar não é fazer algo para que isso mude. Reclamar é só fazer algo para piorar a sua situação, o seu clima interno com relação ao que está acontecendo. Então não é fingir que o que você está vivendo é irreal. Não é ignorar os seus desejos de uma coisa melhor. Mas é você se concentrar mais no seu desejo de uma coisa melhor do que na reclamação do que está acontecendo. E isso serve para pessoas, isso serve para a educação dos seus filhos. Isso serve para tudo. Observe o que você fala o dia inteiro, o que você pensa o dia inteiro com relação a você, com relação às pessoas, né? Em termos de relacionamento, aí, né, é isso que eu quero muito falar com as mulheres. Gente, queira ou não, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Eu não sei, eu acho que vocês todas já devem ter desconfiado disso, mas agora eu vou dar certeza pra vocês. Nós, mulheres, nós somos a coluna da nossa casa. O que é que isso quer dizer? Nós damos o clima da nossa casa. Se nós não estamos bem, a nossa casa não fica bem. Quando a gente está bem, apesar de qualquer coisa, a nossa casa fica bem apesar de qualquer coisa. Então, a gente precisa cuidar muito do nosso clima interno, porque é isso que determina o clima da nossa família, o bem-estar da nossa casa, como todo mundo está se sentindo. E aí, eu sei que a gente muitas vezes tem uma tendência de dizer, mas meu marido não contribui, meu filho não contribui, não. Escuta só, o mundo ele não vai melhorar para se moldar, para que você não tenha motivo para reclamar. A gente sempre vai ter motivo para reclamar, sempre. A gente escolhe não reclamar. A gente escolhe só abrir a boca para falar instruções de amorosidade, de sabedoria. Isso é uma escolha nossa e é um esforço nosso. Não adianta ficar esperando que o marido seja melhor, colabore um pouquinho, que o filho amadureça um pouco, ou que alguém te escute, para que você tome essa decisão. A decisão do seu clima interno, a decisão de se preservar bem, feliz e em paz, independente das circunstâncias, é sua. E isso é um esforço diário, é o orar e vigiar, é todo dia você estar observando. O que é que me tira do sério? O que é que me tira do meu controle? O que é que me tira do controle das minhas palavras e eu acabo falando o que eu não devo? E eu acabo reclamando. E eu acabo sendo sugada por um clima pior. O que é esse gatilho? E aí, quando vem esse gatilho, você encontrar ferramentas para não cair nesse ciclo. É fácil? Não é fácil, mas é possível. É preciso um treino diário? É. E eu digo ainda mais, além de um treino diário, é o que eu sempre falo, é preciso uma rotina de preparação. Uma rotina que te deixe pronta para o dia. Pronta para quando essas coisas aconteçam, você tem uma força dentro de você que te impulsione a agir diferente e não a agir de maneira automática. A reclamação é uma resposta automática, é um hábito que a gente pode perder. É fácil perder um hábito? Não é. É fácil criar um novo hábito? Não é. Ainda mais quando é um hábito bom. Um hábito bondoso, vamos dizer assim. Hábitos ruins é muito mais fácil de você adquirir. É assim, gente, as ervas daninhas você não precisa de esforço para plantar. Aliás, você não precisa de esforço nenhum, elas nascem, elas crescem. Agora vai botar um jardim bonito, plantas bonitas. Você precisa cuidar. É assim os nossos pensamentos, é assim o crescimento das nossas virtudes, é assim a nossa evolução, é assim a construção do nosso controle emocional.
É desse jeito, é na base do esforço, todos os dias. E na base da preparação. De você se preparar para começar o dia. Isso é muito importante também. Então, em termos de relacionamento, a Bíblia, ela tem trechos assim que chegam a ser, inclusive, duros com relação às mulheres, mas ao mesmo tempo eu quero lembrar que no mesmo Provérbios, que tem assim, palavras muito duras com relação a mulheres queixosas, as mulheres que reclamam demais, tem um provérbio inteiro, que é o provérbio 31, falando da mulher virtuosa e das características da mulher virtuosa. Então, eu vou comparar esses dois, tá? Um que é o Provérbios 27, ele diz assim, ó, é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa. Rixosa, gente, é briguenta, hostil e iracunda, né? Uma mulher irascível, que fica com raiva muito fácil. Isso foi em Provérbios 21. Em Provérbios 27 diz assim, a esposa briguenta é como uma goteira constante num dia chuvoso. Sabe aquela gotinha que fica pem, 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 parece tortura chinesa? É isso, uma mulher que toda hora reclama, toda hora fala, toda hora se queixa, toda hora isso, toda hora é uma piadinha, toda hora é uma reclamaçãozinha, toda hora é uma... Gente, enche o saco. Homem assim também. Talvez o homem seja até pior ainda do que mulher desse jeito, porque é mais difícil de encontrar um homem assim. Pelo menos é o que eu vejo, né? A mulher, ela peca mais pelo falar, porque a gente fala mais. A verdade é essa, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente tem chance de errar falando, né? E nós falamos mais. Então, talvez por isso a gente, né? Eu tô só, né, aqui destrinchando aqui, falando de alguns pensamentos meus. Eu não tenho comprovação nenhuma. Essa é a minha maneira de ver. Nós falamos mais do que os homens, isso é fato. E talvez por isso é mais fácil encontrar mulher queixosa do que homens queixosos, né? Que reclamam o tempo inteiro. E aí, gente, quando fala que, né, que é melhor morar num deserto, né? Ou seja, é melhor a mais profunda solidão do que a companhia de uma mulher que reclama o tempo inteiro. Olha quão profundo é isso, né? Então, se a gente para pensar de que a gente está reclamando o tempo todo, olha quão sofrido está sendo o clima da nossa casa, para o nosso marido, para os nossos filhos. Tão sofrido que seria melhor eles não viver com a gente, eles viverem num deserto. No caso, está falando aqui mais do homem, do relacionamento entre o homem e a mulher. É melhor ele estar lá num deserto do que ele estar aturando uma mulher que reclama demais. Então, a gente precisa tomar meio que esse tapa na cara assim da Bíblia, né? Para a gente acordar de que isso é uma coisa séria. De que a gente precisa ter um clima interno agradável para nós mesmas, né? Para que seja confortável viver na gente, na nossa pele, confortável a nossa companhia, confortável a nossa companhia para nós mesmos, confortável nossos pensamentos. Que a gente goste de estar sozinha de vez em quando, porque a gente é boa companhia pra gente. E tendo esse clima interno saudável, que a gente seja boa companhia, principalmente para os da nossa casa. E evitar a reclamação é um ponto-chave. Se não fosse, gente, não tinha lá escrito 2, 3 vezes no livro da sabedoria, falando sobre isso, né? Sobre a mulher queixosa, a mulher briguenta, a mulher que reclama. E aí, falando da mulher virtuosa do Provérbios 31, como é que ela fala? Como é o falar dessa mulher? Aí tá aqui. Abre a boca com sabedoria, amáveis instruções surgem da sua língua. Então, ela é uma mulher que, ao invés de abrir a boca para reclamar, ela abre a boca para instruir, para dizer como deve ser. Então, ó, vamos trazer aqui para a prática, vou dar mais um exemplo de uma coisa que isso aconteceu recentemente, ontem à noite.
eu passo o dia com as minhas filhas. E aí eu passo o dia cuidando delas e cuidando da casa, arrumando a casa. E eu tento manter, porque a minha cabeça ela só fica ordenada se a casa estiver ordenada. Quando a casa tá uma bagunça, eu não consigo nem pensar direito. Isso mexe muito com o meu humor. Então, eu estou o tempo todo organizando a casa. Sem reclamação, trabalhando com mãos alegres. Isso é outra coisa da mulher virtuosa. Trabalhar com mãos alegres, né? E aí, quando foi de noite, meu marido me ajuda muito assim, quando ele chega, ele me ajuda a colocar, na verdade ele dá banho nas crianças e me ajuda a colocar as crianças para dormir, tudo direitinho. Só que a casa fica um pandemônio no tempo que ele fica com as crianças, fica daquele jeito. E aí, eu fui pro meu yoga, voltei e a gente ia tomar um vinho, né, jantar, e a casa daquele jeito. Aí eu falei, amor, olha só, eu passo o dia todo organizando a casa. E quando chega no final do dia que eu posso desfrutar da casa arrumada, é quando ela tá mais bagunçada. E isso me incomoda muito, porque eu não consigo desfrutar desse momento com você. Então eu preciso arrumar. Aí ele falou, eu te ajudo. Vamos arrumar a casa, depois a gente senta para comer. Você entende que eu, ao invés de reclamar, eu expus a ele a situação de como eu me sinto, de como aquilo me afeta. E isso inspirou nele um desejo de ajudar. Quando a gente não fala desse jeito, gente, quando a gente fala reclamando, quando a gente fala impondo, queira ou não, a gente está renegando a nossa feminilidade, renegando o nosso poder feminino de ser doce, de ser mansa, de ser envolvente, para ser bruta, para mostrar quem tem mais poder, para mostrar quem manda. Quando a gente reclama, se eu, ao invés de falar desse jeito, falar, olha aí como tá a casa, eu quando tô com as meninas, a casa fica arrumada o tempo inteiro. Agora, quando tá com você, olha pra aí como é que fica, como é que a gente vai conseguir jantar desse jeito? Você tá entendendo que quando você fala em tom de reclamação, você tá meio que chamando seu marido pra briga? E ele numa posição de homem, se você tá lá sendo um José na frente dele, ao invés de ser uma Maria, ele vai se botar na posição de homem para brigar com você também. Então, se você usa da sua feminilidade, da sua doçura no seu falar, e você envolve ele na situação dos seus sentimentos, de como você está se sentindo, ele não tem escapatória, mas ele se sente seduzido, induzido a fazer o que você quer. Você não precisou provar que você tem razão, nem tentar provar de que você é melhor, de que você faz melhor, de que a casa fica melhor quando está na sua mão. Não precisa isso. Significa que da próxima vez ele vai lá e vai deixar tudo arrumadinho antes do jantar? Não, eu vou precisar dizer de novo. Vou dizer, amor, me ajuda. Ou então, eu vou fazer como eu faço muitas vezes. Respiro fundo e vou arrumar. E se eu não estiver arrumando com alegria, eu peço a Deus a graça de fazer com alegria. Então, quando eu digo que nós somos responsáveis pelo clima da nossa casa, é nesse sentido que a gente pode transformar de uma hora para outra um clima ruim num clima mais agradável. E um clima mais agradável num clima terrível. Do cabo chegar uma hora que ele não quer nem voltar para casa depois do trabalho, porque é tanta coisa. Então se observe com sinceridade. E aí eu quero deixar aqui um exercício, né? O exercício que eu falei lá no início do vídeo, que eu falei, olha, quando vocês começarem a fazer esse exercício, vocês vão ver que não é fácil. Passa um dia sem reclamar. E busca na sua mente uma maneira de abençoar. Abençoar é o quê? É falar de uma maneira bondosa sobre aquele mesmo assunto, sobre aquilo que está te incomodando. E não é maquiar. É aquele negócio do apartamento. Se eu não consigo falar bem desse apartamento aqui, eu vou falar bem das maravilhas que Deus já fez na minha vida, que eu tenho certeza que Ele vai fazer mais. E aí, quando o meu clima interno está melhor, eu consigo ser grata pelo que eu tenho aqui. Porque eu sei que meu coração está na esperança do amor que existe por mim, de um amor de alguém que tem poder para fazer tudo por mim. De me dar tudo que eu desejo.
Eu fazendo a minha parte, claro, né? Que Deus não vai lá e não faz nada para você. É você que tem que ir lá e fazer a sua parte, procurar apartamento todo dia, procurar correr atrás dos seus sonhos, né? Às vezes ficar varando madrugada trabalhando. A gente precisa fazer a nossa parte. Mas reclamar não é fazer parte de algo. Reclamar não é ter uma atitude. Reclamar é uma anti-atitude. É um desserviço ao que você deseja para a sua vida. E eu quero concluir aqui, que eu não posso deixar de falar nisso, eu já estava quase esquecendo, que é a questão aqui em Êxodos, né? Eu tirei aqui mais uma passagem, uma última passagem aqui para a gente conversar sobre reclamação, que fala assim, ó: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou, ou seja, reclamou contra Moisés e contra Arão no deserto. Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Né? Isso é em Êxodo 16. Gente, olha só, presta atenção, pega a visão do que eu vou falar aqui. O que dizem os historiadores é que na travessia do deserto, né, para a terra prometida, era possível fazer essa travessia a pé em alguns meses. O povo levou 40 anos. Por que eles levaram 40 anos? Porque eles reclamavam demais, porque eles já não tinham identidade, que eles já não tinham mais uma confiança em Deus. Era um povo sem identidade, era um povo que foi escravizado por muito tempo, que quando Deus libertou para levar para a terra prometida, era um povo que já estava muito... com hábitos muito enraizados daquela cultura, que era uma cultura de idolatria, uma cultura que eles tinham aprendido quando eles foram escravizados. E eles reclamavam muito. Não importava quantas maravilhas Deus tinha feito, como abrir o mar para eles passarem, como livrar eles da escravidão. Eles estavam sempre reclamando: o que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? O que é que eu vou fazer? Para que é que você me trouxe aqui? Para morrer de sede, morrer de fome? Então esse era um povo que não estava preparado para as maravilhas que Deus tinha para eles, que era a terra prometida. Então assim, Deus, ele tem maravilhas na sua vida. Ele tem maravilhas para você, coisas que você nem consegue imaginar, de tão divinas, que não cabem na sua cabeça. Que você não consegue nem pensar em algo tão bom assim para você. É isso que Deus tem para você. Mas você precisa fazer a sua parte. E a sua parte, uma delas, e muito importante, é não reclamar, não murmurar. Ao invés disso, buscar confiança. Buscar acalentar o seu coração com esperança de que você vai ter dias melhores, de que grandes sonhos vão se realizar. Agir, sim, mas reclamar não é agir. Se lembre disso. Né? Quando a gente fala não reclama, fala apenas coisas boas, procura sentimentos bons. Não fica alimentando a sua alma com reclamação. Aí você fala, sim, eu vou ficar aqui só falando coisa boa e não vou fazer nada. Faça sim. Faça, mas não reclame. Não reclame de nada. Esse é um exercício que, assim, adianta muito a sua vida. Se você quer ter bênção na sua vida de uma maneira rápida, se você quer que as coisas se transformem, cancele a reclamação da sua vida. Não é fácil. Eu consigo passar o dia inteiro sem reclamar? Raramente. Mas eu tento todo dia. Eu garanto a vocês que, assim, pelo menos 90% das reclamações eu consigo engolir. Eu consigo ressignificar no meu coração para trazer uma bênção e tentar fazer com alegria. Então, assim, não seja o povo do deserto que leva anos a fios, uma vida inteira para receber uma bênção. Ou que às vezes até morre sem conseguir essa bênção e fica para a próxima geração, de tão cheio de amargura e de tristeza que estava o seu coração. E principalmente você, mulher, se lembre da forma que Deus lhe deu, a forma que Deus deu. Olha para a mulher, nós temos formas arredondadas, bonitas, nós somos bonitas. A mulher é um bicho muito mais bonito do que o homem. Pare e olha direitinho. Mulher é um bicho bonito.
Usa da sua beleza na sua voz, no que você fala. Que a sua boca reflita essa beleza. Reflita essa feminilidade, essa docilidade, essa mansidão, que tudo consegue. Não queira disputar poder, a gente não ganha nada com isso. Não queira estar certa, queira ser feliz, né? Não tem aquele chavão que fala isso. Queira ter uma família feliz. E use dos seus dons para isso. Que dons? Feminilidade, doçura, sedução. Use disso. É muito melhor do que usar de ser ranzinza, de ser rixosa, de ser briguenta, de ser reclamona, de ser metida quem tem mais poder. Vamos disputar aqui, quem tem mais poder sou eu ou meu marido, quem é que faz melhor nessa casa, quem é que não vive sem. Se é eu que não vivo sem você, ou você não vive sem mim. Vamos parar com isso, gente. A família, ela é feita, né, de união de valores e de união de dons diferentes. Cada um acrescenta os seus dons. E a gente tem gratidão pelo dom do outro, que é diferente do que a gente tem. Às vezes é difícil de reconhecer, né? Mas tá lá. Se você parar para observar um pouquinho, você vai ver que tem dons do seu marido que você não tem. Então, reclamar menos, tentar baixar essa reclamação ao nível 0 e tentar abençoar mais a nossa vida e a vida da nossa família e a nós mesmas. Falar consigo mesmo com muito amor, com muita bondade. Palavras que elevam sempre. Tá bom? Então, fiquem com Deus, esse é meu recadinho aí para vocês. E até o próximo vídeo. Se lembra, passa o dia sem reclamar. Experimenta. Depois você me conta aqui como é que foi.